Mas o que eu queria perguntar pra ti, né? Faziam piada com o gordo, com o magro, com o orelhudo, com aquele que tinha orelha pequena, faziam uma piada com o negro e tem aquela piada também com a loira, por exemplo. Né? Todo mundo já ouviu piada de loira. Sim. O branco pode sofrer discriminação ou a discriminação é só contra o negro? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Branding Cast e no episódio de hoje eu vou estar falando com a doutora Vanessa Moro. Ela que é mestra em Direito, advogada criminalista e especialista em Direito Antidiscriminatório. E antes de nós seguir com a conversa aqui e entrar diretamente no assunto, eu quero convidar você a curtir o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo, porque o assunto que vamos falar aqui hoje, ele é por muitas vezes complexo, né? Nós vamos falar sobre discriminação. Então, provavelmente você já viu um ato desse acontecendo, ou talvez já sofreu com isso também, e que você pode deixar aqui nos comentários, que a partir daí também a gente pode construir outros conteúdos a respeito das tuas próprias dúvidas. Mas hoje aqui, né, sem eu me prolongar muito, nós queremos ouvir a doutora Vanessa Moro. Quero cumprimentar, seja muito bem-vinda hoje ao Branding Cast. Obrigada, Matheus. É um prazer estar aqui, é uma honra. Como você disse, realmente é um assunto complexo e muito caro para a gente. Então, cada minuto importa. Então, esse espaço aqui é uma oportunidade de falar sobre isso, trazer conhecimento, contar alguns causos, né? Algumas curiosidades. Então, estou muito feliz. Obrigada por me receber. Que bom. E o tema de hoje é a respeito da discriminação. Quando fala sobre discriminação, algo que chama atenção é que culturalmente a discriminação ela é algo muito sutil assim. Ela acaba aparecendo e às vezes a gente até nem percebe que ela está ali naquele momento, enfim, até nas palavras às vezes que nós mesmos pronunciamos. Tanto que nós temos um caso muito conhecido que é daquela delegada que entrou numa loja, né, e teve ali o segurança que ficou atrás dela, enfim, e achando que talvez ela fosse praticar algum ato criminoso ali, né? É isso? Sim, exato. Isso tem um motivo, né? Vale ressaltar que essa delegada é uma mulher negra, né? Uma mulher preta. E por que a gente comete esses atos, né? Como você disse, a gente comete às vezes até sem perceber, né? Porque a gente foi ensinado assim. Né? Isso é um legado, né? Do período escravagista, né? E de lá para cá, a abolição, por exemplo, ela não fez com que a gente se letrasse racialmente, entendesse, né, o que aconteceu naquela época e que isso reflete até nos dias de hoje. Então, a gente tem algumas situações que colocam essas pessoas, né, homens e mulheres pretos e pretas, em situação de desconfiança, em situação de marginalidade, não no sentido... Também no sentido de afastar, mas no sentido de ser uma pessoa ruim, do mal, né? Então, o que aconteceu nessa loja específica com essa delegada foi isso. Ela entrou, era uma loja de um shopping caro, assim, né? De uma cidade de São Paulo, se não me engano. Entrou na loja para fazer uma compra normal e o segurança começou a perseguir ela, né? E isso não é um caso isolado, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Aconteceu perto da gente, acontece também aqui na nossa cidade, na cidade onde nós trabalhamos, estudamos, né? Em Passo Fundo também. Porque é uma questão justamente estrutural, né? A gente tem esse... É uma questão de você identificar, às vezes, a pessoa pela cor dela, dizer, não, julgar o livro pela capa seria. Exatamente. E esse julgar o livro pela capa é justamente esse o problema, sabe? Porque quantas pessoas brancas você vê contando que aconteceu isso com elas? Eu nunca vi, É por verdade. exemplo. Quantas pessoas brancas a gente já assistiu no Fantástico contando uma história triste de que foram presas por engano porque foram confundidas com bandidos? Nunca vi. Eu, Né? pensando agora aqui, não consigo me lembrar de nenhum caso A a gente não respeito vê, disso. né? Então, isso, infelizmente, é muito comum,
mas não é normal, né? É crime, atualmente é crime, quer dizer, há um bom tempo é crime, né? Só que atualmente tem se falado muito mais, tem se estudado muito mais sobre isso, né? E tem estado em espaços como esse para a gente poder debater esse tipo de assunto. Perfeito. E o propósito do podcast aqui hoje é tratar a respeito disso mesmo, de poder falar sobre esse assunto, que por muitas vezes é complexo para as pessoas poderem entender e saber qual que é o direito delas também. Sim. E ouvindo falar dessa questão, né, da pessoa negra, da pessoa preta, às vezes até fica difícil assim, a gente falar, né? Como que é esse conceito que eu devo chamar de uma pessoa negra, uma pessoa preta, ou quando eu falo isso é já uma discriminação? Como que eu devo me portar diante disso? Porque talvez tenha muitas pessoas que também não saibam sobre isso. Sim. É muito engraçado isso. Muito boa a sua pergunta. Porque eu faço, às vezes, algumas palestras em escolas ou faculdades sobre isso, sobre letramento racial. E eu vejo que as pessoas vão comentar alguma coisa e aí elas têm medo até de falar. Por exemplo, eu me identifico como uma mulher negra. Eu não sou uma mulher negra retinta, não tenho a pele preta, tá? Mas eu não sou uma mulher branca, né? Então eu sempre me apresento. Meu nome é Vanessa, eu sou uma mulher negra, as pessoas já me olham com desconfiança, sabe? E aí quando elas vão comentar, elas dizem: "Ah, porque eu tenho um familiar, eu tenho um amigo que ele não é preto". E fala Já assim com com um certo medo, medo de falar a como se palavra. eu fosse reprimir, né, Aham. dela tá falando a palavra preto, né? Ele é que nem você, assim. E eu fico pensando, você é assim como, sabe? E é justamente isso, as pessoas, quando a gente assume a negritude, é como se fosse ruim isso. Então, eu já ouvi várias vezes a pessoa chegar pra mim e dizer assim: "Ai, você nem é preta, você é moreninha". Sim. Como se dissesse: "Não fala que você é preta, que isso é ruim", O né? pessoal do interior já diz meio parecendo uma cor de cuia. Exatamente. E Cor de daí, será que isso aí cuia. já é Aham. discriminação? Olha, depende. Eu acho que depende muito da intenção, Certo. depende do letramento, tá? Depende de como você está abordando aquela pessoa, de como aquela pessoa se sente, tá? Mas se você chamar alguém de cor de cuia para diminuir a negritude dela, se eu chego para você e digo: "Matheus, eu sou uma mulher negra", e você me diz: "Não, você tem cor de cuia", é uma discriminação porque você está diminuindo a minha negritude, você está querendo anular a minha identidade, como se ela fosse ruim, como se ela fosse errada, sabe? Então, de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, negro é a população, tá? Cor é a cor preta. Então, quando você vê lá pelo IBGE, né, quando tem aquelas a pesquisa estatísticas lá de raça-cor, etnia, raça-cor, então negro vai ser a população. Dentro da população negra, eu tenho o preto e o pardo. O preto vai ser o preto retinto, tipo Vini Júnior, tipo Pelé, e o pardo seria eu, um exemplo, né? Aí tem o branco, o amarelo e o indígena, tá? Já tem estudos, né, conforme a gente vai se aprofundando, que também existe o pardo dentro da etnia indígena, né? Pode ter uma miscigenação ali e ocorrer também a parditude dentro da população indígena, mas de modo geral, né, trazendo para o dia a dia da gente, não tem problema você falar que a pessoa é negra, tá? Independente dela ser retinta, como o Vini Júnior, ou parda, como eu. E dentro dessa questão, até quero pegar um gancho aqui contigo, eu acho que vale muito também a intenção da pessoa, né? Por exemplo, se eu dizer, ô, seu negro, né? Seu Uhum, preto, uhum, né? uhum. Eu acho que a fala da pessoa se torna agressiva nesse sentido. Eu Se você acredito, for usar né? a identidade dela Para julgar, para. para trazer alguma coisa pejorativa, né? Porque, por exemplo, se você pega, desculpa, se você pega um grupo de amigos, né? Lembra que a gente teve até uma situação dessa, né, em sala de aula, eu falando sobre essa questão racial, e um colega falou: "Ah, mas eu tenho um amigo lá que ele é um negão". Você tira a identidade da pessoa. Ele não é um negão. Ele é o Paulo, ele é o Pedro, o Matias, enfim, ele tem um nome, ele tem uma história, né? E daí o colega falou: "Ah, mas ele nunca reclamou pra gente". Ele não vai reclamar. Ou ele
age dessa maneira para se enturmar, né? Ou realmente ele não entendeu ainda que aquele grupo ali, que talvez ele seja o único negro do grupo, não trata ele de maneira igual como os outros, né? Ele é sempre o negão, ele é sempre o engraçado, o parceiro. E Certo. acaba fazendo isso. Assim. Eu falo dessa questão de se enturmar e eu sempre trago um meu exemplo, né? Por conta de que eu também tive uma infância muito confusa em relação à minha identidade racial. Porque, assim, eu não era branca o suficiente para andar com os colegas brancos, mas também não era preta o suficiente para andar com os colegas pretos. E que também tinha uma dificuldade daí de conversar com essas pessoas que E eram pessoas naquela pretas. época, do lugar de onde eu vim, não se falava em identidade racial. Anos 90 não se falava em identidade. Gente, anos 90 a gente fazia piada com isso, Exato. né? Fazia piada com a pessoa preta, fazia piada com a pessoa gorda, fazia piada com a população LGBTQIAPN+. Naquela época era errado já, mas era permitido socialmente, né? Então, naquela época, nunca tinha pensado sobre isso. Eu fui descobrir a minha negritude, entender ela, descobrir não, né? Mas entender ela adulta, no mestrado já. Daí a importância de se falar isso na questão de direito para que as pessoas Com possam entender certeza, qual que é a sua identidade. com certeza. Na verdade, do direito já é também, né, para a identidade, mas principalmente de se defender, né? De se afirmar, de entender que algumas coisas não são tão sem intenção assim. E ainda que sejam sem intenção, é por uma cultura discriminatória, uma cultura excludente, e que se a gente não começar a reivindicar esses direitos, essa cultura não vai ser extinta. Né? Se a gente não disser, não gostei disso, Uma isso é questão de racismo, posicionamento. perfeito. É racismo, é uma discriminação, é uma injúria racial. Você não pode fazer isso comigo, eu vou te denunciar. Ah, mas eu vou te denunciar, foi sem intenção. Da próxima vez, então, pense, né? Então, o direito vai agir muito nesse ponto também, né? Tu falou a respeito da questão de piadas que eram feitas antigamente e eu me lembrei aqui de uma pergunta para fazer para ti. Por exemplo, eu me lembro muito bem, no tempo de colégio também, eu já sofri bullying, por exemplo, no colégio. Né, Naquela época nem tinha esse nome, né? nem tinha esse nome. Depois a gente, claro, vai ter outro podcast, nós vamos falar sobre bullying. Sim. Mas o que eu queria perguntar para ti, né? Faziam piada com o gordo, com o magro, com o orelhudo, com aquele que tinha orelha pequena, faziam uma piada com o negro. E tem aquela piada também com a loira, por exemplo. Né? Todo mundo já ouviu piada de loira. Sim. O branco pode sofrer discriminação ou a discriminação é só contra o negro? Qualquer pessoa, viva ou morta também, pode sofrer discriminação. Qualquer pessoa. Racismo ou injúria racial, só a população negra. Ou a população indígena. E por que isso? Por que só a população negra e indígena? Porque é uma questão de poder real. Não é uma questão só da cor da pele, mas é uma questão de estrutura e de um processo histórico, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse em um passado não tão distante, né, um navio branqueiro, né, se o pessoal da África fosse até a Europa e capturasse os europeus, né, e escravizassem eles, depois fingissem que aboliam a escravidão e deixassem eles à margem à própria sorte e eles começassem do zero, como o povo negro começou, a gente até poderia falar em racismo reverso ou racismo contra essas pessoas, né? Então, o fato é que o negro foi escravizado. Né? Então, é toda essa questão cultural que foi enfrentado e pelo que eu ouço você falando, então, o branco nunca sofreu, por exemplo, pela questão da cor dele, assim, porque você é branco. Nenhum branco porque... morreu por ser branco. Certo. Nenhum branco foi lido como assaltante, foi lido como serviçal. Isso a gente vê também até nas relações de poder aquisitivo, né? Geralmente, vamos pegar um exemplo televisivo, né? Já tá dando um pouco batido, mas é um exemplo que a gente pode utilizar, que talvez as pessoas conheçam mais. Aquela atriz, a Maísa, que era mirim no Silvio Santos, Sim, né? lembro. Ela é de uma família interracial, o pai dela é um homem negro. E várias pessoas confundem ele com segurança dela. As pessoas acham estranho que ele seja pai dela, né?
Eu tenho uma filha branca também. A minha família é uma família interracial. E ela se parece muito comigo. Os traços dela são todos meus, só que ela é loira. Sabe que eu já enfrentei uma situação assim na família também. Minha mãe, na verdade, ela tinha uma raiva disso que tu nem imagina, porque a minha mãe também, ela é minha cor também, a gente tem pardo, acredito, né? Uhum. E a minha irmã mais nova, ela é bem branquinha. Então, às vezes, ela saía com a minha irmã mais nova, quando ela era pequenininha, e as pessoas pediam de quem que ela era filha. Uhum. Ela tinha uma raiva disso, assim, que você não imagina. A sua Ela, mãe ou a sua irmã? a minha mãe, Ah, né? sim. A minha mãe ficava com raiva Aham. porque as pessoas perguntavam quem que é a mãe da criança. Acho que a Achavam gente que é ela estava babá. cuidando, né? Exatamente. E aí ela ficava braba com isso, queria avançar nas pessoas. Exatamente. Exatamente. Isso acontece, isso acontece. Mas seguindo a nossa conversa aqui, o racismo ele tá às vezes disfarçado também de gentileza. Tem Uhum. aquele caso da moça que entrou numa loja com uma bolsa, né? Sim. Talvez você possa comentar para nós um É um pouquinho. caos. É Meus causos, é um caos, né? Aham. Um caos da vida real, a vida como Sim, ela é. sim. E ela também acabou sofrendo ali um racismo disfarçado de gentileza, é isso? Sim, sim. Esse caos não aconteceu nem comigo, tá? Uma delegada, que é titular da Delegacia de Combate à Intolerância, esteve em uma palestra que a OAB organizou, né, pela nossa comissão, que eu também estou presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB lá de Passo Fundo. E aí, nessa oportunidade, nós organizamos esse evento e convidamos a doutora Tatiana Bastos, maravilhosíssima, e esteve conosco e contou essa história, né? Que assim que ela tinha chegado lá na delegacia como titular, veio um caso para ela de uma mulher que entrou numa loja. Ela entrou na loja e a atendente veio, uma loja fina, né? A atendente veio e pediu para ela: de repente eu vou guardar tua bolsa num lugar mais tranquilo para você ficar tranquila, caminhar pela loja, né? E aí ela disse: ok, achou estranho, mas ok, É liberou. gentileza. Achou estranho eles terem pedido isso, mas deixou. Depois achou estranho também que a moça não guardou a bolsa, só jogou para trás do balcão. Mas até aí, tudo bem, de novo, né? E ela começou a observar que depois dela entraram outras clientes na loja com bolsas iguais à dela, né? Grandes também, mulheres brancas que não tiveram a bolsa guardada, né? E ela achou estranho aquilo, até confrontou a moça da loja, a moça disse que não. Como se a presença dela com a bolsa ali estivesse incomodando o ambiente da A loja. presença dela no imaginário social, até já puxando o gancho. Vou terminar o caos, depois eu conto sobre isso. Aí ela fez o boletim de ocorrência. E num primeiro momento, a delegacia que tinha pego não era uma especializada e eles não entenderam isso como uma discriminação, né? Até que caiu o caso lá para a delegada Tatiana e aí ela entendeu, falou: não, puxa as câmeras. E realmente ela verificou a movimentação ali. Não é a palavra. Ninguém chegou para a moça e disse: você vai roubar a loja, não quero você aqui, ou eu vou guardar, senão você vai roubar. Mas o gesto, o ato de guardar a bolsa só dela, né? Por isso que, como você disse, é sutil. Então, pela movimentação, pelo fato de guardar só a bolsa daquela pessoa, a doutora Tati, né, entendeu que era, sim, uma discriminação. Você falando da sua irmã, né? E falando da moça, só por estar ali. O imaginário social, né? Você disse: a minha irmã é uma menina branca. E eu também tenho uma filha branca, né? O que acontece? A questão da branquitude, da branquitude não, que branquitude é um outro conceito que a gente vai falar depois. Mas a questão do ser branco, né, no Brasil, é uma leitura social que é feita. Por quê? Quando houve a liberação, né, de cotas, né? Liberação, eu digo, a garantia das cotas, que é um direito, não é um benefício, não é um favor, é um direito, né, um direito de reparação histórica. Muitas pessoas que fenotipicamente, né, ou seja, aparentemente, né, tem a pele branca, como a sua irmã, como a minha filha, por terem ascendentes negros, começaram a aplicar para essas vagas de cotas raciais. Por muito tempo passou, né? Antes de ter o letramento, de ter a obrigatoriedade, de ter estudos sobre direito antidiscriminatório e questões étnico-raciais, passou.
Só que agora, o que a gente já entendeu, né? O que já está posto? No Brasil, a gente não pode trabalhar com ascendência, descendência. Porque a maioria das pessoas vai ter um ascendente e um descendente negro, Certo, né? então é realmente pelo aspecto da pessoa, seria. É pela leitura social que é feita. Então, por exemplo, eu sou uma mulher parda, né? Eu tenho traços negroides, né? A minha pele, ela não é branca, né? É uma pele marrom, assim, um pouco mais escura. Eu tenho um lábio um pouco grosso, nariz largo. E o meu cabelo, quando eu não escovo, que isso também é uma dor, que a gente vai falar sobre isso também. Teria que gravar um filme falar sobre sobre os traumas da infância e da vida. Mas o meu cabelo natural, ele é cacheado. Então eu tenho esses traços. Em tese, eu passaria por uma banca de autoidentificação, porque eu tenho, no mínimo, 3 traços negroides. Se vai a sua irmã, por exemplo, ainda que vocês tenham, eu não sei, tá? Vou usar como exemplo, uma hipótese. Ainda que vocês tenham daqui a pouco um avô negro ou uma mãe negra, a sua irmã é lida socialmente como uma mulher branca. Certo. Então ela vai se aplicar, por exemplo, para uma vaga, né, um concurso, enfim, para usar uma cota racial, ela não vai passar. E aí eu vejo pessoas às vezes que me procuram para fazer recurso contra a banca e trazem a certidão de nascimento dizendo que na certidão ela era parda, que dizem: "Ah, meu avô era negro". Gente, não importa isso. Então não é por questão de descendência, deixa só nós entender aqui. A Não. questão da identificação da raça não é por descendência, é por como a pessoa é lida socialmente. Autodeclaração e como a pessoa lida socialmente. Autodeclaração porque quando a pessoa nasce, não importa se ela tem lá na certidão de nascimento que ela é parda, porque aquela certidão quem declarou não foi ela não tinha condição de se declarar, né? Então quem declarou foi alguém, o pai ou a mãe, enfim, né? Então ela só vai entender essa identidade racial quando ela crescer, né? E também não é só uma identidade para fins de cotas raciais, né? Também não adianta só esse entendimento. Tem que existir ali os traços, né? E ela tem que ser lida socialmente como uma pessoa da população negra. Se ela Certo. passar como branca, que é horrível esse exemplo, né? Dizer isso, mas se ela não tem, né, minimamente 2 traços negroides, ela foi lida a vida inteira como uma pessoa branca. Sabe que eu passei por uma situação dessa, até eu Ou acho que não eu negra, né? tinha comentado contigo em aula, e daí nós falando sobre isso, eu me lembrei que quando eu concorri candidato a vereador a primeira vez, eu não sei por que cargas d'água ficou lá alguém que estava na organização, botou o Matheus é branco. Sim. Eu não me identifico como uma pessoa branca, eu me identifico como uma pessoa parda. Uhum. E aí, na segunda vez, quando eu fui concorrer, impugnaram a minha candidatura, eu tive que fazer, na verdade não fui eu, foi a advogada da campanha, recurso, Uhum. porque disseram, não, mas primeiro tu disse que era branco, agora tu tá dizendo que é pardo. Não sei por que tinham colocado como branco, Sim. mas no fim acharam melhor, naquele momento ali, por ser mais rápido, deixar eu como branco lá. Sim. Eu fiquei, de alguma forma, sentido com isso, sabe? Porque aí eles disseram, procura, sei lá, na tua certidão de nascimento ou de alguma forma que tá escrito que você é pardo. E eu procurei em vários documentos, não tem nenhum lugar escrito que eu era pardo. Disse, eu vou mandar uma foto para eles, sou pardo, né? Sim. Eu acredito que eu sou pardo. Uhum. E no fim ficou ainda como o Matheus sendo branco, né? Sim. Então foi um momento ali, Uhum. e eu acho que isso mesmo tira um pouco da identidade da pessoa, né? É claro que assim, a gente, né, que estuda relações étnico-raciais e fala sobre o direito antidiscriminatório, a gente não é ninguém para dizer quem é quem, entendeu? Eu não tenho esse direito, essa autonomia, essa possibilidade. O caso que eu trouxe e que você também trouxe são para fins de aplicação de cotas, né? Então, situações em que a gente tem que passar por bancas de heteroidentificação, né? Isso não quer dizer que você não é quem você é, né? Só que para aquela situação, você não poderia utilizar, não teria direito às cotas, porque primeiro porque aconteceu, né, essa situação de você se declarar primeiro branco e depois pardo, pode ter acontecido ali de você ter sido encarado como um oportunista nessa situação, né? Não tô dizendo que você foi, tá? Mas daqui a pouco Se entendeu porque dessa forma, não porque você sim. fez, mas porque isso já aconteceu
em instâncias maiores. Sim. Né? E acontece, né? Tem pessoas mal intencionadas que se utilizam. Na última eleição, se eu não me engano, teve um deputado, alguém assim, concorrendo a um cargo federal, se eu não me engano, que ele era branco, daqui a pouco era pardo, daqui a pouco, sabe? Sim. Então fica assim, são pessoas negras por conveniência, entende? Então quando é conveniente serem negros, aí eles querem resgatar a ancestralidade. E acabam daí prejudicando pessoas que realmente são e que não... Com certeza, com certeza. Perfeito. Nós temos vários assuntos aqui ainda para conversar, na verdade, no mínimo mais 2, e eu quero convidar você a continuar assistindo o nosso podcast, a curtir aí se você ainda não curtiu, compartilhar. Nós vamos falar sobre um assunto aqui que é a propaganda da Rexona no BBB 25, que tem ali também um racismo sutil. Vamos falar sobre um caso da Corte Interamericana, caso do Santos Nascimento e Ferreira Gomes versus Brasil, Sim. que é um caso de 2 mulheres que não conseguiram emprego, mas que depois outras mulheres foram até lá e conseguiram o emprego delas. Então, são alguns casos aqui de racismo e que eu gostaria que você continuasse assistindo e comentando aí também no nosso vídeo, no nosso podcast. Vamos lá para a questão da propaganda da Rexona no BBB 25. Conta pra nós por que uma moça lá foi considerada princesa, a moça branca, e a moça preta simplesmente ficou cheirosa depois que utilizou o Rexona. Deu um bafafá esse assunto, né? E as pessoas me criticam porque eu assisto BBB. Gente, a gente tem que consumir de tudo. Porque são nessas situações Claro, é um programa, tem um roteiro, só que são pessoas reais que estão ali, né? E o que aconteceu não foi nem as pessoas reais que fizeram, né? Foi a empresa, foi o marketing. Tem a Rexona, que patrocinava o programa nessa última edição, e tinham duas participantes, a Aline e a Renata, né? A Aline, uma mulher preta, baiana, de tranças, e a Renata, uma menina branca. E aí, quando o Rexona foi publicada a Aline, né? Usar a Aline para fazer uma propaganda, enfim, um marketing, aí disseram, a Aline usou Rexona e está livre do odor. Que seria a menina negra. A menina negra, isso. Quando foram postar da Renata, postaram a Aline, primeiro, né, dessa menina negra, postaram ela falando que ela estava livre do odor e colocaram ela como uma camponesa ou alguma pessoa, uma serviçal, assim, com roupas de serviçal, né, num campo. Da Renata, postaram a Renata de roupa de festa, né, dizendo que a Renata já tinha usado Rexona e estava pronta para arrasar, porque ela era uma gata e arrasava demais. Em nenhum momento usaram palavras odor, vai se livrar do odor, vai se livrar de não ter cheiro ruim, alguma coisa nesse sentido, tá? Para quem é despercebido, ou para quem... Eu entendo até que a maioria das pessoas não se ligou. É sutil. É sutil. E essa sutileza tem um porquê, né? Só foram entender quando isso repercutiu muito nas redes sociais, né? Porque quando você associa a pessoa negra ao odor, é aí que tá o problema. É como se a Aline tinha que se livrar de um odor que é uma coisa dela. Porque ela é uma algo pessoa... negativo. Exato, exatamente. Enquanto a Renata, branca, estava pronta para arrasar. Em nenhum momento usaram uma palavra pejorativa relacionada a ela, né? E não deve ser também assim por falta de investimento nas questões mitigatórias de racismo, de discriminação, porque as empresas fazem esse investimento, mas às vezes acabam caindo lá num estereótipo primitivo ainda. Mas aí que tá. Eu não sei se elas fazem, de fato, né? Eu sei que tem né? Tem divulgação de que... E não estou falando só da Rexona, tá? Mas de várias outras. Tem um exemplo também do Dove, em 2017, fez uma propaganda horrorosa de uma mulher preta com uma roupa marrom, e ela levanta a camiseta, e quando ela tira a camiseta, parece uma mulher branca de roupa branca. Meu Deus, a gente pensando agora, falando olha de um só. Sabonete líquido que ele acabava com a sujeira, tá? Então, assim, é sutil? Dessa do Dove, nem tanto. Né? Essa foi forte, né? Entende? Então, as empresas dizem que investem, né, no desk antidiscriminatório, que investem em diversidade e inclusão,
Só que não adianta você, daqui a pouco, colocar, dizer que faz isso, mas se você não oferece um letramento racial para sua equipe, você não faz ali uma gestão dessas situações entre colegas, por exemplo, da mesma empresa, né? Então, não é só dizer que aqui a gente trabalha com diversidade e inclusão, nós temos funcionários negros. Ok, mas quem faz as suas mídias? Quem está à frente né? Quem mostra a cara da sua empresa? Tem um letramento racial mínimo? Ele entende as dores da população negra, o que não se pode jamais falar sobre isso, né? O que é Aonde que é o limite? discriminatório? E eu não sei nem se é um limite, porque quando a gente fala de limite, você está falando que até aqui eu posso falar alguma Certo, coisa, né? O que não pode ser feito de jeito nenhum, porque isso certo. não é, sabe? Então, eu sempre bato na tecla e falei muito sobre isso na minha dissertação do mestrado, que é o letramento racial. E quando a gente fala de letramento racial, não é só coisa de gente preta, é coisa de gente. Porque É mesmo a uma pessoa. pessoa. Não, e mesmo a pessoa que não é preta, ela também tem que se racializar. Ela também tem que se entender como branco e que papel ela ocupa na sociedade. Quais são as dores dela? Por que que algumas dores que uma pessoa preta passa, ela não passa? Né? E por que que isso acontece? Então, isso também é se letrar. Entende? Então, essa é a necessidade. Então, não adianta eu contratar uma equipe de pessoas pretas, né? Para dizer que na minha empresa tem pessoas pretas, mas eu não treinar desde a pessoa que atende lá na porta até o CEO sobre essas questões de gente, de Perfeito, humanidade, né? Letrar as pessoas. perfeito. Muito bem. Para nós ir já partindo para o encerramento aqui da Não nossa quero. conversa, Quero ficar mais. claro, a gente vai ter muitos outros podcasts depois. A gente está aí se preparando para gravar um só sobre a questão empresarial, Uhum. sobre consultoria, né? Nós estamos se preparando para falar sobre bullying também, como agir numa questão de bullying lá no colégio, quando teu filho sofre bullying. Sim. Então, vai acompanhando nós aí que vai ter outros conteúdos depois, né? Ah, sobre a questão do caso da Corte Interamericana, do Santos Nascimento e Ferreira Gomes versus Brasil, o que aconteceu nessa situação? Eram duas mulheres, né? Isso aconteceu há mais de 20 anos, né? Mas duas mulheres se aplicaram para uma vaga em uma empresa. Primeiro, uma foi lá, ela era uma mulher negra, retinta, era uma mulher preta. E ela chegou e disseram que não tinha mais vaga. Não deixaram nem ela aplicar para vaga, na verdade, né? Já foi contratado alguém. Tá preenchido as vagas, não É, tem mais lugar para ti. isso. E aí, à tarde, uma colega dela também, uma mulher preta, foi se candidatar. E aí disseram que, tá preenchido, mas você pode preencher aqui para uma próxima oportunidade. Beleza. Só que naquele mesmo dia contrataram uma outra mulher, uma mulher branca. Então, de novo, olha a sutileza aí. Quer dizer que a gente é obrigado agora? Não, a gente não é obrigado a nada. A Constituição está aí para isso, né? A gente vive num país livre por enquanto, né? A gente não é obrigado a nada. Só que, Por que uma sim e outra não? exato, tem a vaga. Ok, não deixar a pessoa nem se aplicar, não deixar a pessoa nem deixar o currículo dela, sabe? E isso é um problema, claro, né? Daí elas procuraram e teve muita reviravolta envolvendo justamente, inclusive, o sistema de justiça, que a gente deveria gravar um podcast também só para falar sobre isso. Porque ainda tem muito impasse, muita dificuldade de se registrar uma queixa. Porque o próprio sistema de justiça tem uma dificuldade também com essa questão Às dessa vezes ausência do não é letramento. preparado para acolher essas pessoas na demanda que elas vêm. O acolhimento até acontece, né? Porque são seres humanos também. Então, não estou dizendo que a polícia não acolhe, eles acolhem. Só que às vezes tem dificuldade de entender que ali aconteceu um fato típico, entende? Certo. Por que que aquilo é uma discriminação? Porque uma coisa que aconteceu comigo, fui acompanhar uma cliente numa delegacia para registrar um boletim de ocorrência por uma intolerância religiosa, um crime de racismo religioso, que era uma pessoa de religião de matriz africana e ouviu absurdos sobre a religião dela, sobre uma prática dela. E ela foi muito solícita, atendeu a gente super bem,
Só que ela teve a humildade de dizer, olha, eu preciso que vocês me expliquem porque eu não sei, né, do que se trata. Realmente, o agente que estava ali não tinha o conhecimento Isso, porque suficiente, que aquilo talvez, para... era para ela poder enquadrar. E, claro, também não só o agente, mas o próprio sistema ali. Quando você vai Certo. registrar um boletim de ocorrência, tem os códigos, né, dos fatos típicos. E ela queria entender melhor a situação para ela saber em qual fato típico se enquadraria melhor, até para poder andar a denúncia, né, enfim. Então, nesse caso da Corte Interamericana, que chegou até a Corte Interamericana, né, foi feito um boletim de ocorrência. Depois, o Ministério Público arquivou o caso porque disse que havia prescrito. Só que alguns anos antes já tinha sido firmado legislativamente que o crime de racismo era imprescritível. Aí voltou. Eu sei que, assim, entre idas e vindas no sistema de justiça, esgotaram, né, todas as instâncias no ordenamento jurídico brasileiro. E então, mediante uma ONG, mediante advogado também, entraram, né, com esse processo na Corte Interamericana, denunciaram o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi feito um acordo, nem foi chegado na verdade, foi denunciado para a comissão, né? Primeiro para a comissão e depois para a Corte. A Corte é quando julga, né? O Brasil não chegou a ser julgado pela Corte Interamericana. Foi feito um acordo ali, uma conciliação, né? Chegou na comissão, a comissão chamou o Brasil, falou, olha, né, tá errado isso aqui, né? E o Brasil teve que tomar algumas medidas de reparação, né, para essas mulheres. Só que demorou mais de 20 anos para que isso acontecesse. Mas tu veja assim a importância, né? Por mais que demorou todo esse tempo, que por muitas vezes até naquele momento ali não saciou a demanda que elas tinham, porque elas sofreram naquele ato, mas a importância de um caso como esse chegar até a Comissão Interamericana e ser julgado lá para construir uma política que olhe mais para essas questões raciais, para que se cuide mais das questões a respeito dessas pessoas. Sim. Então talvez tem pessoas aqui também hoje que estão nos ouvindo e que estão passando por esses problemas sutis às vezes de discriminação. E que o quanto é importante você saber o teu direito. Até a respeito disso, eu quero te convidar a seguir a doutora Vanessa nas redes sociais dela. Ela posta muito conteúdo a respeito disso, para que você possa saber a respeito dos teus próprios direitos. Isso é importante, né? Então, hoje o nosso assunto foi maravilhoso. A gente tratou sobre questões aqui importantíssimas e relevantes para a pessoa humana, né? Quero te agradecer, doutora Vanessa, por ter vindo, ter compartilhado esse conteúdo e que a gente possa continuar gravando ainda mais conteúdos como esse que são relevantes para a população. Perfeito. Eu que agradeço de novo o espaço, a oportunidade. Como eu disse, é um assunto caro e que rende, né? E quero aproveitar o convite que você já fez, convidar as pessoas a me seguirem. Lá a gente fala muito sobre letramento, que eu falei aqui, vou sempre falar, eu sempre, né, toco na ferida letramento racial, isso? Letramento racial, exatamente. É uma palavra que está na moda, né, o letramento. Já tem letramento de gênero, letramento... esses dias eu ouvi uma palavra, letramento de saúde, alguma palavra nova. Palavra nova, que era sobre a questão dos planos de saúde e tudo mais. Então, um letramento nesse sentido também. Mas o letramento racial, eu sempre falo nas minhas redes sociais, né? Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, então me segue, @avanessamoro. Vai ser muito bom ter essa troca com todo mundo. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Tá certo, então. Um abraço para você que estava aí nos acompanhando.